Muito bem, alô, alô, você, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã em Cristo Jesus. Este é o meu, é o seu, é o nosso canal Voz do que Clama no Deserto. E aqui estou com a proposta de mais um vídeo da série O Grande Conflito, que a gente já começou alguns dias atrás. Hoje será a terceira parte, série O Grande Conflito, parte 3, tá? Então, nós temos desde a introdução, temos a parte 1, temos a parte 2, você pode entrar lá no YouTube e achar lá, procurar lá Voz do que Clama no Deserto. E já se inscreva no canal, ative o sininho, para que assim você possa receber todas as notificações e não ficar de fora desta caminhada, deste passeio por este tema maravilhoso chamado O Grande Conflito, tá? E hoje será a parte 3, ok? Não deixe de se inscrever no canal Voz do que Clama no Deserto e compartilhar. Quanto mais pessoas souber deste tema, mais pessoas poderão ser salvas e se entregar a Jesus e não ser pega de surpresa quando os eventos finais começarem a se desenrolar debaixo dos nossos olhos. Portanto, com esse pensamento, feche seus olhos. Santo Deus Pai, te agradecemos porque até aqui nos tens ajudado. Queremos rogar a presença do Espírito Santo para nos fazer entender a tua palavra. E só nós aqui, como todos aqueles que vão assistir, que teu Espírito trabalhe no coração de cada um. Dá-nos agora o privilégio de sermos porta-voz do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Muito bem. Então vamos lá. No vídeo passado nós vimos sobre como começou ou como entrou esse conflito no universo. Começou no coração de um anjo, lá no céu. Nós vimos isso aqui na semana passada. O nome desse anjo era Lúcifer. Era um anjo muito bonito, muito querido e muito sábio, muito inteligente. Ele era o chefe de todos os anjos, ele comandava todos os anjos. E então, por causa da sua formosura, a Bíblia diz que corrompeu-se o seu coração e achou-se iniquidade nele. E ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Queria subir acima das mais altas nuvens, estabelecer o seu trono lá e lá ser semelhante ao Altíssimo. Quer dizer, queria ser igual a Deus, ter a mesma prerrogativa de Deus, ser adorado igual a Deus. E então a paz do universo começa a ser afetada. E ali dá início então ao que nós conhecemos hoje como o grande conflito. Ok? E hoje nós vamos então, a partir daqui, a partir desse momento em que chegou esse sentimento no coração dele e que ele queria ser exaltado, queria ser semelhante ao Altíssimo, queria ser adorado, começou a espalhar picuinhas entre os anjos, falando mentiras contra Deus, contra a lei de Deus. Ele era o querubim da guarda, ele guardava a lei de Deus, ele protegia o trono de Deus, era aquele que trabalhava diuturnamente diante de Deus, porém ele se rebelou contra Deus. E é a partir daqui que nós vamos ver o que aconteceu com esse desfecho. O que Deus fez com ele, o que aconteceu no céu. É a partir de agora que nós vamos saber o desenrolar desse conflito que já começou ali desde o outro vídeo que nós vimos. E agora nós vamos começar a partir daqui a trabalhar na história esse conflito que todos nós estamos inseridos. Ok? Então, firme-se na cadeira, antes pegue a sua Bíblia, vamos trabalhar juntos, firme-se na cadeira, no sofá, traga a sua água para perto, não permita que nada atrapalhe, porque é muito importante, como eu disse no outro vídeo, é uma questão de vida ou morte. Mas não é vida ou morte física, essa vida que nós conhecemos aqui. Vida ou morte espiritual, ou melhor dizendo, vida ou morte eterna. Ok? Então vamos lá. O primeiro verso, então nós vimos então que achou iniquidade nele, ele era o querubim da guarda, e então ele
passou a ser um adversário de Deus. Ok? Porque ele queria ser igual a Deus. Deus é só um. Ele queria dividir o trono. Não tem como dividir o trono. Então, começou ali uma disputa entre Deus e Satanás. E é a partir daqui que nós vamos pegar os versos que nós precisamos. Então, já está com a sua Bíblia aí? Tranquilo? Sereno, a água já está aí, já está sentado no sofá, já está sentado na cadeira, para essa viagem que nós vamos decorrer hoje sobre a continuação do grande conflito. Lembra que é o terceiro tema, isso aqui vai estar lá, série O Grande Conflito, parte 3, ok? Então, vamos lá, pega a sua Bíblia e abra ela comigo aí no livro de Apocalipse. Apocalipse quer dizer revelação, aquilo que Deus revelou para nós através do Apocalipse. Apocalipse capítulo 12. Apocalipse capítulo 12, nós vamos ler a partir do verso 7 a 10 e depois o 12. Encontraram aí? Então nós lemos assim, Apocalipse 12, do 7 ao 10 e depois o 12, nós lemos assim: houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. E então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante de nosso Deus. Verso 12. Por isso festejai os céus e vós, o que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Olha que interessante agora aqui para nós. Deus criou tudo, nós vimos isso aqui já no decorrer dos vídeos, e estava tudo em harmonia, estava tudo perfeito, até que achou-se iniquidade no coração de um anjo, do anjo chamado Lúcifer. E então começa a paz do universo a ser afetada, como dissemos no vídeo passado. E então agora não poderia haver consonância mais entre Deus e esse ser criado por ele, chamado Lúcifer, o anjo, o querubim da guarda, o querubim guardador. Porque ele queria ser exaltado igual a Deus, queria tomar o lugar de Deus, ele não ia ficar contente diante de Deus. Então o que aconteceu no céu? No céu, diz que houve uma grande peleja, uma grande batalha. Começou ali um grande conflito que nós estamos estudando. Miguel e os seus anjos, ou seja, Miguel é um dos nomes de Jesus Cristo, um dos títulos de Jesus Cristo, um nome de guerra, vamos assim dizer, de Jesus Cristo. E os seus anjos, os anjos que não caíram, os anjos que não foram ludibriados por Lúcifer. E também pelejaram o dragão. O dragão é um título também dado a Satanás. O dragão e os seus anjos, os anjos que caíram na lábia do arquirrival Lúcifer, agora transformado em dragão, Satanás, diabo, serpente, sedutor, acusador, adversário de Deus. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram. Quem que não prevaleceu? O diabo e seus anjos. O dragão e seus anjos. E não mais se achou lugar lá no céu, o lugar deles. Não tinha mais como ficar. Ameaçaram a paz do céu, a harmonia do céu. Então não tinha mais como ficar. Então pelejaram, houve peleja no céu, Jesus Cristo e seus anjos, os anjos que não caíram contra o Satanás e seus anjos, e o Satanás e seus anjos perderam essa batalha. E foram expulsos do céu, porque não cabia, não tinha mais como ficar lá. Acabou a harmonia, acabou a paz, virou discórdia. Por causa da iniquidade que chegou no coração de Lúcifer, por causa da cobiça, cobiçou ser igual a Deus, cobiçou o trono de Deus, cobiçou ser adorado igual a Deus. Esse é um pecado mortal, a tal da cobiça, tá?
E então ele foi expulso, o grande dragão, a antiga serpente, que se chama o quê? Diabo e Satanás. O sedutor de todo o mundo, do mundo, nós estamos ainda habitando no mundo. Ele foi atirado para onde? Para cá, para a terra. E houve grande voz do céu. Então houve alegria no céu. Houve júbilo do céu quando ele foi expulso. E os anjos disseram, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do nosso Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que nos acusa de dia e de noite diante de Deus. E o verso 12, ele diz assim, por isso festejai aos céus, e vós o que neles habitais. Agora, porém, vem uma observação. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Olha só. Então, a harmonia no céu volta a reinar quando Satanás é expulso. Satanás e seus anjos. Houve festa no céu, festejai os céus, pois foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, aquele que nos acusa de dia e de noite. Mas aí ele diz, coitados das que habitam na terra, fiquem atentos, fiquem vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, desceu até vós, e ele está muito bravo, porque falta pouco tempo para a destruição dele. Ele tem pouco tempo para fazer uma obra funesta aí na terra. E ele vai trabalhar incessantemente, então vocês tomem cuidado, ai de vocês que moram aí, e não se atentarem para estas coisas. É esta aqui a observação que tem no verso 12. Ele sabe que pouco tempo resta, ele tem que fazer a obra funesta dele o mais rápido possível, porque logo mais ele será destruído no fogo que foi preparado para ele e seus anjos. Então houve peleja no céu, agora o grande conflito começa a se enrolar desde lá, a batalha, foram expulsos, veio para a terra. E o que aconteceu na terra agora? Meu? O que aconteceu nessa terra nossa, do nosso Deus? Gênesis, capítulo 3. Gênesis, capítulo 3. Ô, glória! Não esqueça, se você ainda não se inscreveu no canal, este é teu canal, o meu, o teu, o nosso canal, Voz do que Clama no Deserto. Vai lá, se inscreva, ative o sininho, ajuda aí esse servo de Deus. Conto não só com a inscrição de vocês, mas com a oração de vocês, para que esse canal cresça, alcance mais pessoas que precisam aprender do Evangelho pertinente para os nossos dias, dos últimos acontecimentos. Ore por esse pobre mortal aqui, servo do Senhor. Tá bom, meus queridos? Gênesis 3, do 1 ao 5, nós lemos assim, mas a serpente, lembra que lá o Satanás, o dragão, a antiga serpente, aqui diz, mais a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher, do fruto da árvore do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrais, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, certamente se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Uau! Ai de vós que habitam na terra, pois o diabo desceu até vocês e está bravo, cheio de ira, de cólera, porque sabe que pouco tempo lhe resta. E ele não perdeu tempo. A primeira oportunidade que ele teve já foi fazer o quê? Lá no Éden. Tentar o casal recém-criado. E Deus tinha dado uma ordem, lembra? Que ele plantou um jardim e deixou tudo bonitinho. Só cultiva e guarda. Faz isso aqui produzir, faz isso aqui girar. E não deixa ninguém tomar conta, não deixa ninguém tomar, não deixa ninguém usurpar. Guarda. E vocês podem comer de toda a árvore do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a serpente, ou seja, o diabo estava lá e o diabo ouviu esta conversa. O diabo ouviu
esse mandamento de Deus para o casal. E um dia, quando a mulher se separou do marido andando sozinha pelo jardim, ele aproveita, usando uma serpente como médio. A primeira sessão espírita do mundo que a Bíblia relata foi ali, através de uma serpente, e ele começa a conversar com a mulher. Diz que a serpente é o animal mais sagaz, mais sábio, mas não era a serpente. A serpente, ela era um animal que normal do jardim, porém a serpente que diz aqui mais sagaz é o diabo, Satanás, aquela que nos derruba pelo calcanhar. Então disse a mulher: é certo que Deus disse, olha como ele colocou meia verdade misturado com mentira, com mentira. É certo que Deus disse que você não pode comer de nenhuma das árvores do jardim. Por que ele fez isso, queridos? Para chamar a atenção de Eva, para fazer Eva parar, para dar explicação para ele. E quando Eva parou para conversar com ele, Eva perdeu. Quando eu e você paramos para conversar com Satanás, já perdemos. Nós não somos páreo para ele. Com ele é: o Senhor te repreenda, ó Satanás. Ponto. Não pare para dar trela para Satanás, que vai perder. Ele é o mais sagaz, é o mais sabido. Ele é muito, nós não somos páreo para ele em inteligência e sabedoria, em astúcia, é parar para conversar. Perdeu. Não é assim que o povo diz: perdeu mesmo. Então o que acontece? Ela foi parar para explicar: não, o Senhor disse, pronto, parou para conversar, já era, que nós podemos comer de toda a árvore, só dessa aqui que não, porque se nós comermos nós vamos morrer. Ela acrescentou outra coisa. A palavra de Deus diz que nós não devemos tirar nem acrescentar. Deus disse: não comereis. Ela disse que Deus disse que nós não podemos comer e nem tocar. Já deu mais uma arma para Satanás. E Satanás então contradiz a palavra de Deus. Não, Deus disse isso porque vocês não vão morrer. Deus disse isso porque ele sabe que se vocês comerem desse fruto, vocês serão igual a eles, conhecedores do bem e do mal. E diz que agora, no contexto, não vai dar para ler por causa do tempo e da questão do vídeo não ficar muito longo, diz que ela agora olha para aquele fruto, e o fruto o que era agora? O quê? A árvore era boa para se comer, o fruto agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, e ela pegou do fruto, comeu e levou para o marido. Quando ela come o fruto, ela passa a ser uma tentação para o marido. Começou a tentar o marido, para o marido comer o fruto também. E então o marido come, o que acontece? Realmente abriu os olhos deles para ver que estavam nus, para ver que tinham pecados contra Deus, quebrado o mandamento de Deus. E quando Deus vem para conversar com eles, eles se escondem. Por quê? Porque estão nus. E Deus chama: Adão, onde tu estás? Deus chegou lá no lugar marcado todo dia, no pôr do sol. Deus vinha ver o casal e conversar. E chega lá: cadê o casal? Ué, Adão, cadê você? Estou aqui onde estou, escondido por quê? Porque eu estou nu. Quem te fez saber que você estava nu? Você comeu do fruto? A mulher que o Senhor me deu, pegou o fruto e me deu. Mulher, por que você fez isso? A serpente que o Senhor criou me enganou e eu comi. E começa agora a desavença já entre os cônjuges, esposa e esposa. E já começa agora a insatisfação com a criação de Deus. E a culpa foi para quem? Para Deus que criou a serpente. Para Deus que criou a árvore. Para Deus que criou o fruto. Para Deus que criou a mulher e deu para o homem. E aí começa o desenrolar desse grande conflito. Onde? Aqui na terra. Ai de vós, porque o diabo desceu até vocês, está com muita raiva, porque ele sabe que pouco tempo te resta. Não perder tempo, atacou o casal. Atacou o casal. Queridos, que tristeza. Que tristeza para o universo que era só harmonia. Agora o casal começa a discutir entre eles, a acusar um ao outro. E acusa aquilo que Deus criou, e por fim a acusação vai para o próprio Deus que criou tudo. Porque parou para dar conversa para o inimigo de Deus, e eles tinham sido avisados disso. Parou para dar conversa para Satanás, perdeu.
É o Senhor que repreenda. Assim está escrito, como Jesus no deserto fez. Assim diz o Senhor, também está escrito. E então, por causa disso, Deus dá uma sentença. Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui, Deus diz para a mulher e para a serpente: porém, inimizade entre vocês dois, e as descendências de vocês, sempre vão brigar uns com os outros, sempre vai haver o conflito, sempre vai haver a batalha. Mas da mulher sairá um descendente, que ferirá a tua cabeça, serpente, e tu vai ferir o calcanhar dele. Essa é a profecia da cruz, queridos. Esta é a profecia da cruz, onde Jesus esmaga a cabeça da serpente, ao ele morrer na cruz, derramar o seu sangue por você e por mim. Mas como é então que ela, que feriu o calcanhar de Jesus, com todo o sofrimento que ele fez Jesus passar? Queridos, e então todos nós estamos inseridos neste grande conflito. E essa inimizade começou ali e vai até a volta de Jesus Cristo. E o final dessa inimizade será depois do milênio, e nós vamos trabalhar todo esse trajeto até o milênio, até a extensão do novo céu e da nova terra, nessa proposta da série O Grande Conflito. Então não perca nenhum dos vídeos que vem por aí. Então hoje nós ficamos por aqui. Então começa-se o grande conflito aqui na terra também, com o casal desobedecendo a Deus, obedecendo a ordem de Satanás, e entrando o pecado no mundo, entrou a morte, a discórdia, a discussão, a desconfiança, tudo. E então vem agora a profecia da cruz, que um dia Cristo vinha para esmagar a cabeça da serpente, e que foi lá na cruz, e que é o próximo tema do próximo vídeo, e que Deus abençoe você e eu, em nome do Senhor Jesus.